traz o bem de alguém. Não, você não vai levar meus bens, não. Eu vou sim chamar a força policial e leva. Você diz, pô, o cara realizou um roubo. Se você for olhar, análise do fato típico, você vai preencher o fato típico. Você não vai preencher o quê? A ilicitude. A ilicitude. Então, o fato é que está sendo típico. Você não vai ser ilícito. Aí é essa crítica que Zaffaroni diz. Meu Deus, como é que pode a Constituição incentivar, o Código de Processo Civil incentivar que o indivíduo haja estrito cumprimento do dever legal, isso ser típico? Não pode ser. A gente vai criar um direito penal esquizofrênico, um direito que o direito penal manda fazer uma coisa e o Código Civil, por exemplo, manda fazer outra. Né? Então, Zaffaroni, ele vai trazer essa ideia de antinormatividade, tá ok? Então, se eu não tenho antinormatividade, à luz da tipicidade conglobante, eu não vou ter a tipicidade penal. Né? Se eu não tenho tipicidade penal, eu não tenho fato típico, e se eu não tenho antinormatividade, eu não tenho a tipicidade conglobante, logo eu não teria o fato, logo eu não teria o fato típico. Eu não teria o fato típico. Se eu não tenho fato típico, eu não tenho crime. Fechou essa ideia? Vamos em diante. E aqui aquela evoluçãozinha, rapidinho, para a gente tentar, né, encerrar, a não ser que vocês queiram ficar até meia-noite, e eu fico aqui de boa com vocês até meia-noite, né? E aqui a gente mandou uma cópia dessa aula para Gustavo Lima, e de chupa, Gustavo Lima, vencemos vocês. Aqui é concurseiro raiz, pô. Ó, fase da independência do tipo. Fase da independência do tipo. Ó, o expoente Ludwig von Bellin, 1906. Eu já antecipei para vocês um pouco isso, tá? Mas decore isso aqui, pelo amor de Deus. Esse momento aqui, esse primeiro momento que eu tinha falado lá para vocês, que eu tinha aquela ideia lá de tipo, antes disso aqui, eu tinha uma ideia de tipo de crime, na verdade, assentada numa perspectiva de elementos objetivos e elementos subjetivos. O elemento subjetivo era a própria culpabilidade e os elementos objetivos era um imbricado do fato típico e da ilicitude. Era uma coisa só, eram os elementos objetivos. E a isso era chamado de corpus delicti, ou fatspecie, no italiano, ou Tatbestand, lá no alemão. Apesar que hoje ainda é um pouco utilizado fatspecie lá no direito italiano. Tá? Mas vamos aqui. Ó. O entendimento, né, de tipo penal passa a ser analisado com independência em relação aos outros elementos estratificados do crime, ou seja, ilicitude, que também pode ser chamado de antijuridicidade e da culpabilidade, tá? É isso que eu acabei de explicar. Eu passo para uma fase de independência. Se antes eu só tinha elementos objetivos e elementos subjetivos, o crime era assim, a ideia de crime, tá? Aí isso aqui seria o crime. Só que isso aqui era chamado de corpus delicti. Corpus delicti. Ou fatis specie no italiano, enfim, ou Tatbestand. Isso aqui era crime, tá? É o que importa. Isso aqui era o que era crime. Elemento objetivo aqui, eu tinha imbricados numa coisa só aqui dentro dessa ideia de fato típico, eu tinha a ilicitude e tinha também o fato típico. E o fato típico aqui. Tá? E aqui no elemento subjetivo eu tinha a culpabilidade. Vem Bellin e ele retira do elemento objetivo a ilicitude. E ele vai trabalhar essas três estruturas aqui: ilicitude, fato típico e culpabilidade. E a gente começa a ter uma ideia agora dessa nova visão que a gente tem na modernidade de crime à luz dessas estruturas analíticas. Tá? Então é a fase de independência do tipo. Tá? Ó, quando Bellin ele cria essa perspectiva de fato típico independente do fato ilícito, ele leva, na verdade, só a própria ideia de tipicidade formal, tá?
E não tem a ideia de tipicidade material. Isso aí já é mais para frente, modernamente. Lá, no Belling, é só a ideia de tipicidade formal, que ele chama de adequação de catálogo, né, que é aquele juízo formal de subsunção do fato à norma. É a única coisa que Belling faz. Já. E essa é muito ligada a essa perspectiva de Belling lá à teoria clássica, quando a gente estudou, né, a teoria da conduta clássica, quando a gente estudou. Então, perceba que no fato típico de Belling, eu não tinha elementos subjetivos, dolo e culpa. Elementos subjetivos, dolo e culpa, estavam lá dentro da culpabilidade. Aqui, eu só tenho elementos objetivos. É por isso que faz sentido a gente dizer que Belling defendia uma ideia ali de tipo penal normal. O que seria tipo penal normal? E a gente vai falar mais para frente um pouquinho. Tipo penal normal era aquilo que só comportavam elementos normativos no tipo. Ele não queria elementos valorativos no tipo penal. Ele não queria não tinha elementos valorativos, era só elementos objetivos. Ou seja, elementos descritivos. Elementos descritivos, tá? Fechou? Aí? Fechou? Só, enquanto vocês anotam isso aqui, eu vou só trocar o fone aqui de ouvido, porque o meu fone de ouvido acabou de dar sinal de morte aqui. Ele deu sinal de morte. Deixa eu só rapidinho aqui trocar o fone de ouvido, senão ele vai ficar me perturbando o tempo todo aqui. A bateria já era. A bateria já era. Deixa eu só... Vocês estão me ouvindo? Alguém fale, por favor, para ver se eu tô com a... Sim. Sim. Aí tu tá... Sim, tô Deixa eu ver ouvindo. só aqui rapidinho. Tá. Tô conseguindo conectar nesse não, mas eu vou fazer com o som do computador. Acho que fica legal, não vai dar problema. Pronto. Assim, vocês me ouvem bem? Me ouvem bem, assim? Pronto, então eu vou tirar o fone aqui, vou sem fone mesmo. Então, pessoal, vejam só. Eu estava falando, essa ideia de tipo penal normal é normal, mas vamos falar mais para frente um pouco, tá? Mas a ideia era que Belling, quando cria essa ideia, ele cria só teoria da independência, né? A independência do tipo. Ele se torna independente, autônomo em relação à ilicitude, o fato típico, ele se torna independente da ilicitude, e aí ele traz apenas uma ideia de tipo penal normal. Só apenas elementos descritivos, objetivos, sem que tenha elementos subjetivos ou elementos valorativos na descrição do tipo penal. Certo? Eu vou voltar a essa ideia mais para frente, mas eu já trouxe para que você já se familiarize, quando chegar lá, chegue com o coração mais calmo, tá? E aí a gente passa para uma segunda fase da tipicidade. Né? Da tipicidade. Qual é? A fase da indiciariedade. Essa é a importante. Essa é que tem mais chance de cair em prova para vocês, porque é que é adotada. Né? É a teoria da ratio cognoscendi. Teoria da ratio cognoscendi. É a que tem mais chance de ser cobrada em prova, porque é que é adotada hoje, tá? Ó, os points, quem é? Max Ernest Mayr, 1915. Pô, ele, na sua obra, né, estudos de direito penal, ele propõe, ele propôs uma evolução na ideia de Belling. Né? Porque o tipo penal, essa independência do tipo penal, essa perspectiva, não é só uma descrição. Ele tem que ter algo a mais. Ele tem que ter algo a mais. Aí ele vem aqui, ó. O tipo penal, ele é indício de ilicitude. Ele é indício de ilicitude. Por isso que se fala de indiciariedade, porque ele indicia a ilicitude. Né? Se eu tenho um fato, eu já pressuponho que aquele fato ele é contrário ao direito. Se o indivíduo realiza um fato ali, ele revela a ideia de indiciariedade a o direito, de modo geral, tá? Só que essa ilicitude que ele revela, ela é iuris tantum, ou seja, ela é relativa. Ela é relativa. Por que relativa, Anderson? Porque, meus queridos e minhas queridas, ela admite prova em contrário.
Ela admite prova em contrário. Não é uma ideia absoluta, não é prego batido e ponta virada. Ela admite prova em contrário. Ou seja, o que é que acontece? Para a gente resumir. O Ministério Público, o promotor, por exemplo, ou o acusador, ele só tem que provar que você realizou um fato típico. Você, defesa, você, acusado, que tem que provar que você agiu sob o manto de uma excludente de ilicitude. Ou seja, você que vai ter que dizer assim, não, eu matei, mas matei em legítima defesa. Eu agi em exercício regular de direito, em estrito cumprimento de dever legal, em exercício regular de um direito. Você que vai ter que provar isso, não é a acusação. Então, se eu adoto a teoria da ratio cognoscendi, ou teoria da indiciariedade, eu estou dizendo que, se você realiza um fato típico, ele é indiciário de uma ilicitude, ou seja, opera-se a inversão do ônus da prova. Porque agora, compete provar que não houve ilicitude à defesa, não ao órgão acusador, não ao Ministério Público. O Ministério só prova o fato. Ele tem que provar que você realizou uma conduta, que sua conduta produziu um resultado, que entre a conduta e o resultado teve um nexo causal, que houve uma tipicidade formal e material. Ele só prova isso. Quando o Ministério Público prova isso, a gente passa a admitir que a sua conduta, que a conduta do agente foi ilícita, foi antijurídica, contrária ao direito. E agora é você, acusado, que tem que provar que você agiu sob o manto de um excludente de ilicitude. Quais sejam legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal, o exercício regular do direito, em alguns casos também o consentimento do ofendido como causa supralegal de excludente da ilicitude. Entendeu? Beleza. Joséane, ela tá numa crise de abstinência tão grande para sair para beber, para tomar uma, que ela tá numa agonia, tá num pé inútil, chega a ficar, sabe, todo sábado, tá numa agonia, a Tuzena chega que tá doida para sair para tomar uma. Maria. Então vamos seguir aqui, tá? Vamos seguir. Nós temos aqui a terceira teoria. Oh, Jesus. Temos a terceira teoria, teoria da tipicidade, como sendo essência da ilicitude. Essência da ilicitude. É a teoria da ratio essendi. Teoria da ratio essendi. Ou teoria da identidade. Teoria da identidade. Expoente, Edmund Mesger. E qual é o entendimento? É que o tipo penal ele passa a ser conceituado como ilicitude tipificada. Ilicitude tipificada. A tipicidade passa a ser a essência da ilicitude, criando uma absoluta dependência, ou seja, ele meio que regride naquela ideia, porque ele vai imbricar novamente o fato típico, ele se torna novamente imbricado no mesmo conjunto, no mesmo lugar que a ilicitude. Né? Embora vão ter conceitos diferentes, mas um é a essência do outro e ficam ali imbricados. Então, por isso nós chamamos de teoria da ratio essendi, ou da identidade. Não é adotada. Já falei. Qual é que é adotada? É uma vodka absoluto com limão. Eita, esse menino, você para e bota esse negócio, tentação danada. Eu tô tentando me concentrar aqui, vocês não me ajudam com isso, não. Vodka absoluto com limão, não cai mal em um sábado. É verdade, pelo amor de gente. Vamos deixar para falar dessas coisas daqui a pouco, porque senão eu não consigo mais dar aula. Ave Maria, pelo amor de Deus. Eu trabalhei mais cedo hoje, né? O meu desejo era sair de lá e tomar uma cerveja bem geladinha. Só desejando, cansado. A Wendy fez assim: amigo, eu disse, Wendy, a aula tu dá primeiro, eu chego lá por último. Mas beleza, amigo. Mas cuidado para não ficar cansado na aula. Para não cansar na aula, eu disse: Wendy, cansar na aula e eu vou dar aula correndo, por acaso? Não acaba cansar, não, pô, dando aula não. Dando aula, eu vou dar aula correndo, né? Não, mas o que mata mesmo é essa vontade de acabar a aula e tomar uma, né? Cerveja bem geladinha, então aquela dosinha de tequila. Vixe Maria. Vamos seguir, tá? Vamos seguir. Gente, essa teoria da ratio essendi, a teoria da identidade, ela só serve para cair em prova. Ela vai cair na prova para te confundir, vai cair lá. Teoria adotada, a teoria que relaciona o fato típico com a ilicitude, a teoria que relaciona o fato típico com a ilicitude, no direito brasileiro, a adotada aí vai estar lá, ratio essendi, ratio cognoscendi, teoria, aí vai trazendo as outras, só para te confundir, mas guarda no teu coração, guarda na tua mente aí, teoria da ratio cognoscendi, teoria da ratio cognoscendi, ou da indiciariedade, é a que é adotada no nosso
direito, né, no direito penal brasileiro, tá? Ó, teoria do elemento negativo do tipo. É outra que só serve para cair em prova, pelo amor de Deus. Só para prejudicar a nossa vida. Ó, teoria dos elementos negativos do tipo. Elementos negativos do tipo. Expoente aqui, né, o Weber, não aquele sociólogo, né? Um entendimento. Fala-se do tipo total do injusto, tipo total. Cara, é importante quando a gente está tendo teorias assim, que a gente não tem muito contato, é a gente frisar nas palavras-chave, né, e linkar as palavras-chave com as teorias. Ó. Tipo total do injusto está ligado com a ideia de elementos negativos do tipo. Tá? Fala-se em tipo total do injusto na medida em que a presença de alguma causa de justificação nega a presença da tipicidade. Por outro lado, não havendo a causa justificante, haverá a tipicidade. Cara, você diz, entendi, foi nada. Aí eu vou te dizer o seguinte, o que é essa teoria? Imagine, hoje você abre o seu código penal e tem uma conduta lá descrita. Matar alguém. Perceba que o nosso código penal ele é descritivo, ele descreve conduta, né? Proibitivo, por exemplo, é a Bíblia, por exemplo, um código é proibitivo. A Bíblia diz assim, não mates. Aí é proibitivo, né? Tem uma proibição direta. Não mates. Não mate. Não cobice a mulher do próximo. Tá lá. Se o próximo estiver perto, especialmente. Não sei se tem essa parte da Bíblia não, mas eu estou acrescentando aqui por conta própria. Evangelho segundo Anderson. Brincadeira. Mas vamos lá. Ó, a Bíblia, ela é proibitiva. O Código Penal, ele é descritivo. Ele descreve conduta. Não matar. Ele descreve conduta. Tá? Se você realizar aquela conduta descrita, eu vou realizar a subsunção do fato à norma e você vai responder, ali vai receber a sanção prevista no tipo penal, certo? Esse é o detalhe. Segundo essa teoria dos elementos negativos do tipo, o artigo 121 deveria ser reescrito da seguinte maneira: matar alguém, salvo em legítima defesa, em estado de necessidade, em espírito com dever legal, em exercício regular de direito. Subtrair para si ou para outra coisa ali móvel, salvo estado de necessidade, espírito com dever legal. E aí você ia acrescentando, né? Você, quase todo tipo, em todo tipo penal você teria que acrescentar os elementos negativos do tipo, que não poderiam estar presentes na conduta. Por isso que se fala elementos negativos do tipo, porque as excludentes de ilicitude, o que está lá dentro do segundo substrato do crime que nós vamos tratar na próxima aula, que é ilicitude, esses elementos eles não poderiam estar presentes no fato típico, porque se tivessem, haveria a atipicidade da conduta. Tá? Matar alguém, salvo em legítima defesa, estado de necessidade, se tivesse algum desses elementos negativos, o fato se tornaria atípico. É isso que diz a teoria dos elementos negativos do tipo. Certo? Sim. Aqui, eu já falei para você que é adotada é a teoria da raça cognoscente, tá ok? Bom. Teoria da tipicidade conglobante, só para a gente relembrar e verticalizar um pouco. Tá? Só para a gente relembrar e verticalizar, para a gente sempre ir fixando na memória isso. Ó. Teoria da tipicidade conglobante, que a gente já falou, lembra? Tipicidade conglobante, antinormatividade. Tipicidade formal e antinormatividade. Ó. A tipicidade conglobante tem como proposta a harmonia entre diversos ramos do direito, aquilo que eu te falei antes, né? Que a conduta não pode ser apenas proibida à luz do direito penal, ela tem que ser proibida à luz do direito civil, do direito tributário, do direito administrativo, de todo o ordenamento jurídico. Ela não pode, a conduta, ser proibida no direito penal e incentivada por outro ramo do direito, né? Tendo busca harmonizar isso. Segue a premissa da unidade do ordenamento jurídico, aquilo que eu te falei. Nós temos um ordenamento jurídico, então eu não posso ter um ramo do direito incentivando e outro proibindo, porque aí eu iria criar uma desordem jurídica, um desordenamento jurídico. Tá? Para aferir a tipicidade, não basta apenas a tipicidade formal e material. Tá? É preciso que haja a antinormatividade, que é o comportamento não incentivado pelo direito. Qual é a consequência disso? O estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito migram da ilicitude para a tipicidade, promovendo a exclusão da própria tipicidade e não a da ilicitude, certo? Ou seja, como é que a coisa é hoje? Como é que a coisa é hoje? É assim. Deixa eu só apagar aqui, apagar tudo. Como é que a coisa é hoje? Eu tenho um fato típico, que é o que a gente está estudando. Aí aqui eu tenho a ilicitude.
Aí aqui eu tenho, dentro da ilicitude, ó, dentro da ilicitude eu tenho